Quem está encarnado ou desencarnado, orbitando a face do planeta Terra, em suma maioria, são espíritos menos adiantados, atrasados na evolução espiritual, negativos. Novamente estamos aqui para sermos canal. E neste momento apenas permito e peço que seja utilizado este canal como uma forma de levar a luz, de levar esclarecimento, de trabalhar apenas, exclusivamente e unicamente com a verdade real. E que venham todos os trabalhadores da luz, de última, de primeira, de segunda e de terceira ordem, através deste portal atuar, para trazer a lucidez e deixar claro situações importantes, informações relevantes e energias e sentimentos impactantes para a transmutação da negatividade e elevação de todos ao nível angélico, ao nível transcendental de outras dimensões superiores. Arrou! Ush! Saudações a todos. Me chamo Exu Tiriri. E como vocês viram, precisamos já iniciar este vídeo com um firmamento, com um posicionamento de blindagem, de proteção para todos aqueles que se permitiram e tiveram a coragem de deixar com que nós viéssemos para falar desses assuntos tão delicados e que a maioria dos opositores que fazem essas coisas não querem que de forma alguma isso seja trazido à luz das consciências de vocês. O fato primordial desta situação é sempre a questão do livre-arbítrio e da sintonia. E como já foi falado, e será novamente falado, todos esses atos cometidos por esses irmãos opositores são consentidos. Isto é, não acontecem puramente porque eles querem porque querem agir negativamente em cima dos outros. Há um aval. Há do lado material e do lado dos outros seres encarnados e desencarnados uma permissão que vamos resumir chamar de sintonia. Vejam bem,
Se fosse realmente tudo flores ou tudo muito bom, estar aqui no planeta Terra, encarnado ou desencarnado, não se era necessário estar falando sobre isso para esse momento aqui agora a todos vocês. Então que fique bem claro que quem está encarnado ou desencarnado, orbitando a face do planeta Terra, em suma maioria, são espíritos menos adiantados, atrasados na evolução espiritual, negativos, que atuam muito mais contra as leis de Deus do que ajudando. E exatamente esta situação do momento denota os vampirismos espirituais que ocorrem o tempo todo, a todo momento, com a grande maioria. E entendam uma coisa: isto está sendo falado para que vocês mudem a postura comportamental, mental e espiritual de vocês. Nada do que é falado de uma maneira incisiva, realista, firme, é para ser entendido ou compreendido como negativo ou como ruim. É para acordar. É para deixar de ser ingênuo, deixar de ser uma criancinha espiritual e começar a agir, pelo menos na matéria, como um adulto mesmo. O vampirismo espiritual, ele começa na sintonia e começa com a própria pessoa se auto-obsidiando. Ou seja, muitas das questões que muitas pessoas dizem que foi o obsessor, que foi o mago negro, que foi o espectro, que foi não sei quem, que foi a macumba de não sei quem, que foi a inveja, o olho gordo, tudo isto é a desculpa que está se dando para fugir de olhar para si mesmo. Pois se algumas dessas outras coisas de fato estão ocasionando o vampirismo em você ou nos demais, é primeiro porque você começou a se vampirizar. É primeiro porque você começou a se desrespeitar, a agir com seu corpo de maneira destrutiva, a agir com a sua mente de maneira desenfreada, desordenada, e a agir com o restante da sua alma de maneira desleixada, descuidada, consumindo fluidos auditivos, líquidos, visuais, que corrompem e deteriorizam a sua alma. Então a vampirização
ela tem níveis. E a primeira de todas, e digo mais, e a primeira de todas é a auto-obsessão, que é o auto-vampirismo. Porque colocar a responsabilidade da disciplina, da maestria que você tem que ter consigo mesmo, em entidades negativas, em outras pessoas e em qualquer outra desculpa, é assinar uma sentença para os próximos níveis de vampirismo, que sim entram a interferência de espíritos negativos, a frequência coletiva, eventos sociais diversos, mas só depois que você assinou esse aval de desculpas, que você se apropriou de uma covardia consigo mesmo e deixou de olhar para os próprios erros que você comete consigo mesmo. E erros esses não são só de cometer erros graves, mas sim que começa na prática do dia a dia com coisas muito simples, que vão retroalimentando o seu sistema nervoso, as suas sinapses neurais, que compõem o automatismo psicossomático do seu cérebro, e que quando é algo mais grave, uma penalidade, uma falha consigo mesmo, mais aguda negativamente, ela teve outros momentos iniciais de pequenos detalhes, coisas simples, que você se auto-abandonou, se auto-depreciou, alimentando atitudes negativas. Uma coisa muito simples, e que é simples e pequeniníssima, mas que já descamba para você ficar criando neuroassociações negativas adiante. É ignorar todo esse manancial gigantesco de informações que estão chegando do plano espiritual. Isso é simples, porque já está mais claro do que o sol. O que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo nas consciências orbitando o planeta e o que acontecerá. Então ignorar isto já é a auto-obsessão inicial. E se você está aqui agora e em algum momento ignorou ou racionalizou sem refletir, sem pensar, sem pesquisar, sem mergulhar no seu interior, sem pedir auxílio espiritual real para validar e fazer os devidos ajustes na sua vida, desse manancial de informações para a transformação, já começou a auto-obsessão. Então, nesse exato momento, você está tendo a possibilidade de desfazer a auto-obsessão. Pois os outros níveis de vampirismo espiritual que acontecem, eles só são um agravamento e um aumento a nível de intensidade e de drenagem das energias das consciências para impossibilitar qualquer tipo de reflexão, qualquer tipo de autoanálise,
de reaver como a própria pessoa está vivendo a vida ou o que está acontecendo no contexto coletivo. De todas as formas, eles querem que não se vá para frente com esses planos de transição planetária, de mudança de consciência e de frequência coletiva. E isso já foi decretado há muito tempo que ia acontecer. Vários outros irmãos de trabalho vieram há séculos anteriores avisando através de escrituras, através de eventos físicos e não físicos, que não se ia mais ser tolerado pela luz o atraso da evolução espiritual do planeta Terra e das consciências na face do planeta Terra que estavam clamando e agindo para evoluir. E quando eles, esses seres opositores, seres das trevas, espíritos que estão totalmente entregues à oposição, começaram a sentir os efeitos dessa mudança há tempos anteriores, eles começaram a se desesperar inicialmente, a entrar em um colapso mental e emocional. E, assim como os da luz, eles trabalham 24 horas por dia, começaram a construir, a planejar, a arquitetar formas de se evitar com que isto, que já começou anteriormente, tivesse outros desdobramentos que destituiriam eles do poder. E aí nasceu-se várias e várias engenharias. E, como é de sintonia já há milênios, as sintonias na face do planeta Terra, do lado encarnado, foram aceitas e implantadas em todas as áreas de vida humana. Na ciência, na economia, na religião, na educação, nos relacionamentos e assim por diante. Essa trama, esses fios infiltrados que vêm do lado espiritual da realidade e que estão aí há milhares de anos infiltrados, ainda recebem aquele primeiro passo inicial de consentimento da maioria. E é por isso que ainda é muito grande a visão para a maioria de que o processo de mudança não está acontecendo, de que o processo de transformação de consciência da Terra e dos espíritos na Terra não está acontecendo, porque se retroalimenta todos esses ramos da engenharia do consentimento das trevas com esse aval, com essa frouxidão atitudinal de optar pela autodestruição, de optar pela negação, de atuarem sendo resistentes a tudo que vai ser o melhor para esses seres.
Então, essa informação está vindo para todos aqueles que ouvirem, que chegarem até aqui, fazerem um reset, mergulharem dentro de si, em todas as áreas da sua vida e eliminar tudo aquilo o que não está entrando em sintonia com as revelações cósmicas reais que já chegaram, estão chegando e vão chegar. Vai ser necessário jogar tudo fora que a maioria das pessoas acreditam sobre todas as áreas da vida. Vai ser necessário limpar os seus corpos físicos e sutis de todos os implantes, crenças, fascinações, manipulações, inverdades que não entram em sintonia com as revelações cósmicas que muitos outros canais estão trazendo, estão falando, estão mostrando. E por que isso precisa acontecer? Para vocês, pelo menos, pararem de dar o primeiro passo da vampirização espiritual, que é a cegueira da realidade última cósmica. Comecem já a analisar tudo, desde o começo da sua atuação um pouco mais desperta. Porque lembrem, essas tramas, essas engenharias estão em todas as áreas da vida humana. E a única maneira de você não iniciar, não dar o start da vampirização espiritual é você entrar totalmente em sintonia com a luz, com os seres de luz, com as consciências de luz. E vejam bem, isto é o mínimo e o que está sendo proposto para fazer na prática, para não cair na negatividade, para não sucumbir nessas engenharias negativas. Após isso, é necessário se manter e aumentar os estreitamentos energéticos, fluídicos com a luz. A ficha caiu, né? É muito difícil fazer isto neste planeta. Porque este planeta ainda é treva pura. E a maioria dos seres encarnados está em sintonia com as trevas, então sendo trevas também. Estou falando assim, resumidamente, mas façam como esse menino faz. Olhem os fatos. Não olhem só as palavras. Olhem os fatos. E os fatos são físicos, energéticos, emocionais e mentais. Olhem os fatos. Olha como a maioria pensa. Olha como a maioria sente. Olha como a maioria age. Depois, é claro, de você fazer tudo isso com você mesmo.
para não projetar nada fora e ter desculpas para ficar na frouxidão atitudinal. Mas olhem os fatos. Olhem os fatos. E vocês vão entender que é muito difícil isto. Então por isso são poucos os seres encarnados e consciências desencarnadas nesse planeta, nesse momento, que realmente trabalham para a luz, estão afinos com a luz, são a luz manifestada no plano físico, no plano astral. E o trabalho deles nada mais é do que servir a luz e ajudar essa grande maioria a pelo menos parar de criar negatividade. Por que pelo menos parar de criar negatividade? Porque vai levar um certo tempo para que as consciências que vão povoar a face do planeta Terra, do lado material e do lado espiritual, sejam apenas consciências que se mantêm acensas, que se mantêm o tempo inteiro em sintonia com a luz. E aí, depois desse longo tempo de processos de desencarnações em massa, de imigrações espirituais de espíritos desse planeta, em todos os níveis desse planeta, sendo realocados nos planetas que eles tiverem a sintonia, a frequência. E no mesmo passo que isso vai acontecendo, vão ser enviados, já estão sendo enviados e vão continuar sendo enviados novas consciências com a elevação espiritual alta, com a comunhão com a fonte estrondosa e constante. E vai ficar claro nos fatos tudo isto. Vocês podem andar por aí e colocarem em prática o olhar os fatos e perceberão a existência dessas consciências. Só que até lá, voltemos novamente na questão da vampirização espiritual. Vamos dar seguimento ao entendimento da vampirização espiritual. Eu sou Exu Ventania e eu acho que vocês estão entendendo o que está sendo falado, certo? Caso não estejam entendendo, pausem e respirem. Respirem e esvaziem a sua mente para que realmente a informação adentre o seu interior e encontre a centelha divina que já sabe de tudo isso que está sendo falado aqui e faça a luz acender de dentro para fora em você. Os outros níveis da vampirização, eles acontecem de maneiras bastante variadas. Vai depender muito como às vezes vai ser isto, de acordo com o impacto que a consciência que irá sofrer a vampirização tem de nível de expansão. Ou seja, esses seres opositores das trevas, devido à sintonia que essa maioria dá, eles conseguem acessar e ver
toda a história encarnatória de uma consciência que se afinizou com eles. E devido a este aval, eles mergulham e vão andando entre vidas passadas e vão enxergando todos os pontos, todos os momentos em que essa pessoa cedeu às trevas, em que essa consciência, por ignorância, por zona de conforto, por egoísmo, por arrogância, se rendeu a agir de maneira contra a fonte. O que é agir de maneira contra a fonte? Vou dar 2 exemplos, um simples e um complexo. Agir contra a fonte de maneira simples é ser ignorante. E ser ignorante, no termo simples, é não estudar, é não questionar, é não meditar, é não cuidar de si mesmo de maneira correta. Isso é o simples. Então, quando você não faz o simples para seu próprio bem individual, você está contra a luz. Você está contra a fonte. Está se auto-vampirizando, como já foi falado. E de maneira complexa, agir contra a fonte é difamar, é invejar, é violentar, é mentir, é caluniar. E cada consciência que está em sintonia com as trevas tem o seu nível de agir no simples e no complexo. Quem tem mais conhecimento, mas ainda ignora as leis cósmicas, faz o simples de uma maneira grandiosa e o complexo de uma maneira astronômica e prejudica milhares, milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, o nível adiante da auto-vampirização se dá com essas consciências, espíritos, seres encarnados, desencarnados, que têm um certo nível de conhecimento de certas searas da humanidade e também do lado espiritual das trevas. E eles usam os das trevas, manipulam, e esses usam desses conhecimentos, de toda essa expansão mental de informações, e geram manipulações em massa, com informações imparciais, por exemplo, de religião, de espiritualidade, de política. Isso é agir contra a luz de maneira complexa e astronômica. Por que astronômica? Porque não está só atingindo os seres que estão encarnados. Existem muitos mais consciências do lado espiritual desencarnado do que encarnada. Então, o contra a fonte, a vampirização decorrente desse atentado contra o todo é gigantesca. E não é a minoria, é a maioria.
só tem uma maneira de resolver estas vampirizações em massa. E esta maneira está sendo feita, que é a de levar amor para as consciências que estão sendo auto-obsidiadas, já por sintonia, dando aquele primeiro passo de se auto-obsidiarem, e também para os seres das trevas levar amor. Vocês acharam que ia falar o quê? O único jeito de resolver isso é com amor. Só que aí agora temos várias formas de levar esse amor. E aí é o que muitos ainda não estão entendendo. Existe o formato de levar amor, acolhimento, o formato de levar amor, cura, o formato de levar amor psicofônico, que é este, o formato de levar amor, viver na vida material em fase com o todo e etc. Existem infinitos formatos de levar amor. Cada consciência que trabalha para a luz assume o formato de levar amor que lhe cabe, que ele é capaz, que o canal, ou seja, o outro irmão encarnado que dá o canal, por exemplo, para a gente vir falar, é capaz. É só esse jeito para resolver esse segundo nível de vampirização espiritual. E esse é o maior de todos. A maioria das pessoas está nesse segundo nível, com uma série de artefatos tecnológicos das trevas implantados em todo o seu corpo astral, principalmente nas glândulas pineal, timo e assim por diante, que é onde reside os para-chakras que juntam o corpo astral com os chakras do corpo físico, né, do pretérico, e faz os seus órgãos funcionarem e faz o seu corpo ficar num estado de saúde energética e física boa. A maioria tá com um monte de artefatos nessas principais glândulas, por exemplo, devido àquela sintonia inicial. E imaginem o que é pior de tudo isso. O que é pior de tudo isso? É que eles estão tentando se manter confortáveis nesse desconforto. Eles estão tão fascinados, tão manipulados, tão bem controlados pelas trevas, que eles consideram normal ficar com seus corpos físico, energético, astral e emocional desequilibrados. A maioria dos seres encarnados e desencarnados. Então imagine o trabalho que é isto para nós Exus, pombagiras, caboclos e preto velhos, quando estamos sendo solicitados pela força maior a atuar para ajudar, porque eles estão achando que isto é normal, que tá tudo certo isto. Estão normalizando o anormal, o trevoso, o negativo. E quando isto é falado, como está sendo falado agora nesse exato momento, uma maioria, por não entender o que é isso que está acontecendo, diz que não tem que falar isto, que ninguém vai entender isto, que isso não se pode dizer,
Mas se não dizer, eles vão continuar normalizando as trevas. Eles vão continuar nesse nível 2 de vampirização. Porque as consequências disto, dessa atitude, é o quê? Os seres das trevas, eles não se alimentam de luz. Eles não se alimentam de amor. Eles querem tomar o poder. Eles querem tomar a energia vital do próximo. Então, a maioria dos seres encarnados e desencarnados, e principalmente os encarnados, é um estoque de energia. É um estoque bem abundante de energia. Que estas informações que foram faladas e que eles não gostam que falem, mas que eles sabem que agora não é sobre o que eles gostam ou o que alguém encarnado ou desencarnado goste, é o que é e assim será, está desmascarando eles, está fazendo eles perderem o seu rebanho de energia, o seu rebanho de chi. E o seu rebanho de chi, que achava que era normal ser um rebanho de chi, está começando a ficar desconfortável no desconforto que já estavam. Porque estão sendo acordados. Porque estão sendo cutucados. Lembra, com amor, para começar a fazer o seu tikkun, a sua reparação. E veja, a reparação inicial é decidir sair disto. E para decidir sair disto, é necessário pedir ajuda espiritual. E por que é necessário pedir ajuda espiritual? Porque a espiritualidade, em especial a espiritualidade da luz, ela sabe tudo. Não tem todo o poder, mas sabe tudo. Absolutamente tudo. Vocês pensam o quê? Que tudo isso que está acontecendo, a luz não sabe? A luz permite? Ela não está nem aí? Não, ela sabe de tudo. Ela sabe tudo sobre todos. E ela sabe qual que vai sair da sintonia com as trevas. Ela sabe o que ainda vai ficar. Ela sabe quem é as trevas. Sabe tudo. Esse nível 2 da vampirização, que envolve ser ali a pilha para essa matrix das trevas, que está caindo por terra, está sendo desfeita, doutrinada, tratada. Só a espiritualidade da luz ajuda essa maioria que está aí dentro a sair disso. Observe, estamos aqui gravando o vídeo, estamos trabalhando, somos a luz, estamos trabalhando, e esse vídeo já despertou bastante gente do lado encarnado e principalmente do lado desencarnado. Porque essa é outra informação importante. Esses vídeos, eles são gravados principalmente para libertar aqueles que estão pedindo ajuda do lado espiritual, do lado astral, que já estão fartos, que já sofreram demais, que já foram usados de N maneiras, em N experimentos das trevas,
Já não estão aguentando mais, já está quase sem o perispírito. E a gente está fazendo esse trabalho para ajudá-los a se reerguerem. O lado espiritual está em peso aqui agora, assistindo tudo isto, ouvindo tudo isto. E eles estão se iluminando. Porque por mais que talvez vocês não estejam vendo no vídeo, o médium e os outros médiums que trabalham para a luz real, sem enganos, quando eles começam a abrir campo para nós trabalharmos, para nós irradiarmos e utilizarmos eles como canal, eles tiram o ego de lado. O ego fica no cantinho. E aí o ego que fica ali em simbiose com o espírito que é o médium assume total comando. Então, do lado astral e de dimensões superiores que residem os outros corpos do médium, vem uma luz enorme, gigantesca. Fisicamente vocês não vão ver, mas a luz está aqui, gigantesca, e ofusca. Quem não quer luz não consegue ficar olhando. Quem quer luz, quem é da luz, fica fascinado, no bom sentido. Olha aquilo e olha a beleza que é aquilo. Sente a energia do médium. Este fato que acontece quando acontecem as canalizações já gera nos espíritos desencarnados e nos espíritos encarnados que verem o vídeo muitas transformações, muitas dissoluções de miasma, de crenças limitantes, de traumas, de bloqueios, e que vão começar a reverberar os efeitos mais adiante. Então, todos que estão entrando nesses vídeos e que vocês mandarem para cá nesses vídeos, vocês encarnados e desencarnados, vocês estão ajudando bastante a luz e poupando bastante essas pessoas que vocês estão mandando para cá a não terem que sofrer mais, a não terem que continuar escravas e sendo usadas como pilha pelos seres das trevas. Não é só palavra que está saindo aqui, está saindo luz. E o seu ser está sentindo a luz no mais âmago da sua alma. A luz está chegando, porque no fundinho de todo ser, seja ele das trevas, ou que está sendo obsidiado, ou da luz, e etc., a luz. Não existe apenas um ser de trevas. Em algum momento ele foi uma centelha. E essa centelha está lá, e quando aparece 100% um espírito na luz, e ainda falando, provocando o ego para sair, porque o que é falar? É provocar o ego para o ego sair. E para a luz chegar, e a luz vir e entrar no encontro de luz, e a clareza nascer, e a pessoa ficar feliz e sentir clareza, e sentir que agora ela entende, que agora ela sabe. E esse é o trabalho psicofônico que está sendo feito aqui, que está sendo feito em outros lugares. Então, só o amor resolve isso, e o amor para esse nível de enraização, de vampirismo espiritual, a guiança da luz vem, se assim a pessoa pelo menos pedir para ajudá-la a sair disto. Mas ainda temos mais níveis.
Pessoal, se vocês tivessem ideia do quanto é melindroso fazer esse trabalho e do quanto também não decidir de que lado você está em tudo isso que está acontecendo, vocês iriam ficar estupefatos se vocês vissem o que acontece quando muitas dessas coisas que foram aqui faladas são reveladas, são novamente faladas. E muita gente talvez já ouviu isso em outro lugar, em outros vídeos, e está tudo certo. Se você ouviu a mesma coisa aqui em outros vídeos, você viu uma coisinha chamada sintonia. São trabalhadores, pessoas que estão na mesma linha de trabalho e que falam, cada um à sua maneira, do mesmo assunto. E se algum que está aqui vendo o vídeo ou que não está, que está do lado astral, vendo do lado astral o vídeo, pensou, mas eu já ouvi isso, tá repetitivo. Lembra? Tá reclamando. Isso é reclamar. Adivinha? Tá abrindo a porta para o nível 1 da vampirização espiritual. E pasmem, muita coisa ainda vai continuar sendo falada exaustivamente, de outras maneiras, com outros seres falando, ou nenhum ser falando. Porque ainda a maioria está na sintonia com as trevas e está contribuindo com essa vampirização em massa espiritual desesperada que os seres das trevas estão, mas com uma finalidade diferente, que não é só a de sugar a energia, e que esse é o nível 3, que eu vou explicar daqui a pouco, e que não há como evitar essa vampirização em massa, pois como que vai fazer? Você é um co-criador. O todo te criou com livre-arbítrio. Isto é, ele criou você para ser ele encarnado. E aí o que é o todo? Amor e alegria, onipresença, onisciência, onipotência, tudo o que existe, todas as dimensões, todos os planetas, todas as galáxias, todas as consciências, tudo. E você é ele encarnado. Só dando amor para a maioria conseguir sair disso. Dando amor de graça, sem esperar nada em troca, sem esperar que entendam, sem esperar que aceitem, só dando amor. Dando ad eterno o tempo inteiro, em forma de vídeo, em forma de ectoplasma, em forma de seja lá do que for. Porque enquanto voluntariamente essa maioria, e olhem os fatos, liguem a televisãozinha, dá uma passada de dedo nas redes sociais, fica olhando, que vocês verão os fatos.
a treva ainda é dominante nos encarnados e nos desencarnados e na maioria dos espíritos, tudo, trevas. Mas, como já foi falado, a Terra está em evolução. A Terra já mudou de frequência. A Terra está recebendo várias consciências extremamente evoluídas que estão encarnando como crianças. Para acelerar de dentro para fora a transição planetária. Não é evolução agora dos seres coletivos, transição planetária. E para esses seres que vêm de outros lugares e que nunca encarnaram na Terra e que estão chegando aqui, conseguirem se estabelecer bem, se desenvolverem, começarem a expressar os seus dharmas e etc., o ambiente tem que ficar propício para isso. O ambiente o quê? O ambiente astral do planeta Terra, o ambiente mental do planeta Terra, o oxigênio do planeta Terra e tudo ou mais do planeta Terra tem que ficar favorável, senão não adianta vir seres da luz para cá se não está favorável para eles se expressarem. Devido a essa tamanha negatividade e vampirização. Então, a deportação já de 2 pandemias anteriores para cá está acontecendo. Ou seja, desencarnou lá na pandemia milhões, bilhões. Já começou a separar. Não, esse aqui tá vibrando em tal frequência. Não, esse aqui vamos pôr ele nessa nave, que essa nave vai para o planeta que vibra nessa frequência. Não, esse aqui vibra numa frequência um pouquinho maior. Não, vamos pôr ele nessa nave aqui, ele vai para o outro planeta que vibra igual ele e assim por diante. E é isso que está acontecendo. E enquanto ainda está muito encarnado e ainda enraizado a resistência de ser morno ou das trevas da maioria, essas consciências que estão vindo, que não encarnaram aqui nunca, já tem um nível de evolução bem bacana, bem bom, da luz, eles estão recebendo uma proteção, um acompanhamento, uma guiança desde o momento da encarnação ou até de permanência no orbe astral do planeta Terra, para eles conseguirem se estabelecer e se desenvolver aqui. É como se fosse um campo de proteção nesses seres. Eles recebem um campo de uma imantação de proteção, ou no caso dos encarnados, põe ele perto de certas pessoas que já têm um entendimento de tudo isso, que já vão criar esse campo nessa criança, e ela consegue se estabelecer e se desenvolver. E aí, quando ela fica totalmente consciente de tudo, ela mesmo se faz isso. Sendo da luz, não se deixa levar a essa toxicidade em todas as esferas ainda no momento, devido à maioria criando toxicidades, criando negatividades, não resolvendo as negatividades anteriores dessa vida, de outras vidas, e aceitando lá todas as manipulações, infiltrações e engenharias trevosas. E veja, tudo isso é para que fique claro que não vai ter mais para frente, mais no futuro, essa trevosidade toda aqui na Terra. Entendeu? Não vai ter mais. E o terceiro nível de vampirização espiritual, já que eles viram que não vai ter mais guerras, não vai ter mais sacrifícios humanos, não vai ter, vai sumir tudo isso. Ainda está aí muito forte, mas vai sumir tudo. Eles criaram uma outra alternativa de continuar a vampirização, nível 3, esse é o nível hard, mas que eles estão tentando implantar a maioria, e que para quem viu esse vídeo até agora está desfeito, que é a implantação de hologramas, de tecnologias, chips, etc., no perispírito do ser que está encarnado e do espírito que já está no perispírito do lado astral, para ele, quando entrar em criogenia, lembra, criogenia
É nave, vai numa nave, né? E acho que eles estão acreditando que tem nave, né? Não tá duvidando não, senão nós gravamos um vídeo e deixa claro as naves. Pega esse ser, põe na nave e ele com todos esses chips no perispírito. Tudo isso no perispírito, quando ele chega lá no outro planeta, lembra, por código, puxa ele, põe em código no espermatozoide e encarna. Já encarna e já ativa esses chips. Já ativa essas lavagens e ele já sai daqui antes de chegar lá no outro planeta já escravo. Já escravo. Para ser manipulado lá. Para continuar a vampirização lá. Eu acho que ficou claro a vampirização. E como ela começa, e esses níveis de evolução que vai. Eu acredito que se você não for ficar aqui na Terra, quando você desencarnar, e a maioria não está ficando mesmo, está indo para outros lugares, porque a Terra está passando por tudo isso. Está vindo dos abismos, encarnando, espiando, provando ou não, desencarnando, sendo deportado. E os que estão bem, tá indo para um lugarzinho ali, que depois na hora que der, volta para cá, ou não volta para cá, ou vai para outro lugar. É muito sério isso. É muito sério isso. E a partir de agora, se você chegou até aqui, você está ciente de tudo isso. Bastando agora fazer a sua parte, para não dar o primeiro passo lá da vampirização, que é a própria autovampirização. Porque é muito clichêzinho ficar vindo gravar um videozinho, ou entre conversas com as pessoas que estão despertas, ficar falando que tem que fazer reforma íntima, que tem que fazer não sei o que. Isso aí também já está ficando banal. Isso aí é o mínimo. Isso é o mínimo. E principalmente para quem trabalha para a luz, esse finalzinho veio aqui. Isso é o mínimo. Reforma íntima, estudar, expandir, mínimo. Para quem trabalha para a luz, tá na hora de começar a fazer o que veio fazer. Fica aí o recado. Até o próximo vídeo.